Mas afinal de contas, como é que eu sei, como é que eu descubro qual é o meu nível de inglês? Bem-vindo, pessoal. Meu nome é Débora, sou professora de inglês há mais de 21 anos e trabalho com inglês para excelência, inglês que vai te fazer se destacar no mercado de trabalho e não somente se virar na hora de falar o idioma. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre como você diagnostica ou como você descobre exatamente qual nível de inglês você tem. Será que eu sou básico? Será que eu sou intermediário? Será que eu sou avançado? Não sei muito bem qual é o meu nível de inglês. Eu vou te ajudar com isso, então fica comigo. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre os níveis de inglês. Então, no geral, e não só de inglês, mas de outras línguas também, existe um órgão conhecido como Common European Framework of Reference for Languages. Teacher, pelo amor de Deus, o que isso significa? O Quadro Comum Europeu para Referências em Idiomas. É um órgão que padroniza o ensino de idiomas. Mas quais idiomas? Então, os idiomas que são comuns ali na região da Europa, por isso o Quadro Comum Europeu. Ou foi esse órgão, não é, que surgiu para definir, então, o que uma pessoa de básico tem que saber. Então, para ser considerado básico, o que uma pessoa precisa saber no inglês, no espanhol, no francês, no alemão? Para ela ser considerada intermediária, o que ela precisa saber, o que ela precisa saber, o que ela precisa conseguir fazer. Para ser considerada avançado, quais são as habilidades que ela precisa ter para ser considerada avançada nesses idiomas. E por isso que surgiu esse órgão para padronizar o ensino, mundialmente falando, tá? Então, a maioria das escolas, as escolas bem estabelecidas, utilizam o quadro comum europeu como marco na hora de criar o material, na hora de criar o conteúdo, na hora de elaborar o seu curso. Inclusive, os professores que trabalham com a criação de cursos, a grande maioria, os que usam que tem esse embasamento, né, para trabalhar com isso, utilizam o quadro comum europeu para montar os seus cursos de acordo com aquilo que é necessário que o aluno saiba para ser identificado naquele determinado nível. E esse quadro comum europeu, ele é formado por 6 níveis. Então, são 6 níveis diferentes. Ele é A1, A2, B1, B2, C1, C2, sendo o A1 o mais básico. Alguns lugares até consideram A0, que é aquela pessoa que sabe nada, 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 nada. Por exemplo, eu e russo. Eu sou A0 em russo, não sei nada. Então, o A0 é aquela pessoa que sabe zero, nada, nada, nada daquele assunto. O A1 já teve um contato, mas ainda não consegue produzir nada. O A2, depois eu vou mostrar uma tabelinha aqui para vocês. O A2 e aí até o nível C2. O nível C2 é o nível proficiente, que é aquela pessoa que tem capacidades plenas com o idioma, ou seja, se comunica em qualquer situação, entende qualquer situação, lógico que quando ela está até por dentro do contexto, né? Então, assim, é o mais próximo possível de um native speaker, do que uma pessoa nativa é capaz de produzir. Então, por exemplo, eu sou nativa de português, mas se me colocar em um congresso médico, provavelmente eu não vou entender do que se trata aquilo ali, porque não faz parte do meu contexto, da minha realidade. Então, é essa questão, dentro da realidade, dentro do contexto, dentro daquilo que você tem, você é o mais próximo possível de um nativo quando você é o nível C2. Mas como descobrir qual nível eu sou? Eu vou mostrar agora uma figura para você que vai te dar uma ideia do que cada um dos níveis é capaz de fazer em cada um deles. Vamos lá? Então, olha só, deixa eu te mostrar aqui o que é que significa e exemplificar o que significa ser A1, A2, B1, B2, C1, C2, de acordo com o quadro comum europeu. A1 can read a very short rehearsed statement, example, to introduce a speaker, propose a toast. Então, são coisas bem simples. A2 can give a short rehearsed basic presentation on a familiar topic. Então, vocês veem, então, vejam bem, a gente vai falar aqui de um familiar topic, alguma coisa que o aluno já esteja familiarizado, já tenha domínio sobre aquele assunto. B1 é o que a gente chama de, tá vendo que a gente tem, ó, basic users, e aí, a partir do verdinho, são os independent users. B1 can give a prepared, straightforward presentation on a familiar topic within his or her field. Então, continua ali restrito à área de atuação do aluno ou da pessoa que está falando. Ela ainda
não consegue adicionar muitos detalhes, então são apresentações bem diretas, bem straightforward, bem ali no ponto. Ela não consegue florear, ela não consegue ir muito além do que aquilo que está sendo proposto. É bem aquilo ali num tópico familiar e pronto, já tem comunicação. É importante a gente ressaltar isso. Aqui já existe comunicação. E a gente vai aprender a diferença entre comunicação e expressão conforme a gente for subindo a escadinha. Olha o B2. Can give a clear prepared presentation. Então, ainda precisa de um preparo, claro, né, para não se perder, mas já consegue se apresentar, já consegue apresentar tópicos. É aqui no B2 que entra o B2 First, que é um dos mais famosos certificados de Cambridge, que é aquele que muita gente aqui no Brasil, quando termina a escola de inglês, quando termina o curso de inglês, presta o B2 First. A escola diz que o aluno já é avançado, mas na verdade não é, tá? É avançado para níveis, vamos dizer assim, de nomenclatura de curso. Mas para o quadro comum europeu, no mundo, esse aluno não é avançado. Um aluno que presta um B2 First e tira ali um C ou um B, não é avançado. Ele é um independent user, ele é um intermediário ou ali upper intermediate, mas ele não é avançado. E aí, o que significa ser avançado? Que é quando a gente entra ali no quadro do C1. Ali ele é avançado. Can give a clear, well-structured presentation on a complex subject. Ou seja, a gente saiu daquele direto ao ponto e expandiu para algo mais complexo, para algo mais estruturado, para algo mais complexo mesmo, com nuances diferentes. O que eu digo que é a diferença gritante entre independent users and proficient users é a flexibilidade e o fato de ir além do que é tangível. Então, enquanto até o B2, o aluno fica muito preso àquilo que é tangível, àquilo que é físico, àquilo que é óbvio, né? Ou é mais assim, mais físico mesmo. Quando a gente vai migrando para o C1, C2, a gente vai entrando em nuances. Ou seja, é aqui que você começa efetivamente a se expressar em inglês. O que eu quero dizer? Você sabe como dizer o que você quer de uma forma mais literária, né? De uma forma mais literal, de uma forma mais literal ou de uma forma mais abstrata. Então, você consegue expressar sentimento, sarcasmo, ironia, desgosto, você consegue ser quem você é usando um segundo idioma, ou terceiro ou quarto, o que seja. Mas você consegue ter a sua essência em um outro idioma, quando você sai ali do âmbito do B2 e vai caminhando até o C2, from C1 to C2. Você sai daquilo que é correto ou incorreto, gramaticalmente falando, para entrar no que combina melhor. Então, enquanto no B2 você vai trabalhar com o que é certo e o que é errado na gramática, no C1 você vai trabalhar com o que, olha, peraí, depois desse verbo vem tal preposição, o que a gente chama de collocations. Olha, aqui você vai aprender expressões idiomáticas, coisas que as pessoas usam no dia a dia de uma forma informal, de uma forma natural, que a gente usa em português, mas que são diferentes em inglês e que saber usar, você não vai usar o tempo todo, porque isso também não seria natural, você não vai usar o tempo todo, mas quando você precisar, você vai saber, você vai soar mais natural, você vai conseguir expressar a sua essência em inglês. E isso vai acontecendo do C1 ao C2. Então, do C1 ao C2, você vai expressar nuances, você vai expressar a sua essência, você vai aprender a se expressar nas mais diversas situações com fluência. Claro, vai ter hesitação? Muito provavelmente vai ter hesitação, todo mundo tem, mas você vai saber escolher a expressão certa para usar no momento certo, na hora certa, do jeito certo. Vai cometer erros? Vai. E muitas vezes o seu erro vai ser deliberado. Porque você sabe que você está num ambiente informal, você não precisa falar tudo perfeitamente. Mas um pequeno erro que você cometer vai ser o quê? Na ciência de que você está em um ambiente que te permite isso. Você não vai cometer esse erro, por exemplo, numa apresentação de emprego. Em uma apresentação para o seu público, você vai, na hora que você for se apresentar, você vai ter o cuidado de se expressar
apropriadamente. É o que a gente chama de appropriacy, ser apropriado para cada situação. E ser um C2, ser um proficient user, te qualifica para isso. Precisa ser C2, teacher, o nível mais alto? Não, não precisa ser C2. A maioria dos lugares que você, do que você for precisar do seu inglês, seja no intercâmbio, seja num trabalho no exterior, você não precisa necessariamente ser C2, apesar de abrir várias portas, de ser muito interessante, lógico. Mas o C1 já te basta, né? Eu acredito, eu digo que isso, inclusive, por mim e para os professores que eu tenho contato, o C2 é aquela realização pessoal, sabe? Enquanto professor, cara, eu sou C2. E para mim é assim que funciona. Eu sou C2, eu quis ser C2, eu estudei para isso, eu me dediquei para isso, mas isso é o quê? Para mim. Lógico, teve benefícios? Com certeza. Me tornei Speaking Examiner por conta de ser C2. Dá um destaque, lógico que dá um destaque no meio do âmbito de professores de inglês. Mas, teacher, eu quero ser veterinária nos Estados Unidos. Preciso ser CTU? Não. Até onde eu sei, o que é pedido hoje, no caso específico de ser veterinária nos Estados Unidos, é C1. Ou seja, existe um longo caminho pela frente. Por quê? Por que isso? Pensa, você vai estar lidando com pessoas falando de sentimentos, o que elas sentem, o que os bichinhos sentem. Você precisa transparecer e expressar esses sentimentos para o cliente, para a pessoa com quem você está lidando. Então, uma pessoa de B1 jamais vai conseguir fazer isso. Uma pessoa de B2 vai ter dificuldade. A pessoa precisa ter o C1 para entender e saber lidar com as pessoas. Quanto mais o seu trabalho pedir que você lide com pessoas, maior o nível de inglês você vai precisar ter se você quiser morar fora, se você quiser trabalhar fora. Tá? Do mesmo jeito, aqui no Brasil, você trabalha aqui no Brasil, você tem contato com pessoas que não tem um alto escalão, o inglês não é tão bom, então, preciso ser C1? Não, você precisa se comunicar. Agora, vou falar com a Board of Directors, vou falar com o CEO da empresa, que é estrangeiro, vou falar com pessoas de um alto escalão que são estrangeiras. Vai ficar... É interessante você falar, né? Vamos colocar alguma coisa assim, bem esdrúxula. Nós vai. Claro que não, gente. Não pega bem, sabe? Não pega bem. Fato, a gente tem que ser realista. O importante é se comunicar. Depende de onde você se encontra nesse momento, tá? Depende de onde você se encontra nesse momento. É importante se comunicar? Sim, e a comunicação ela faz parte do processo. Ok, se você está começando no estudo, se você está lá no B1, no B2, faz parte. Se comunicar faz parte do processo, mas não deve ser o fim. A não ser que você queira ficar na situação que você está para sempre. Aí, ok, é aceitável, fica ali. Porém, se você busca uma sofisticação na sua carreira, no seu inglês e no seu idioma, o ideal é que você caminhe pelo menos rumo até chegar ao C1, certo? E eu vou deixar aqui para você, na descrição do vídeo, uma ferramenta muito bacana para identificar qual é o seu nível de inglês hoje. É uma ferramenta que usa a inteligência artificial para sentir o seu nível, para medir o seu nível, e ela vai te dizer, com um relatório super bonitinho, qual é o seu nível atual. Será que é A1, A2, B1, B2? Não sei. Vou deixar aqui para você. Faz o teste, depois volta a me contar como é que foi. E se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos assim, se inscreve aqui que toda semana tem vídeo novo no canal. Bye bye! See you in our next video!